Meus irmãos, a paz do Senhor, já são 7h30, daqui a pouco eu vou estar trabalhando, mas nesses minutos eu queria citar um livro da Bíblia Sagrada que eu memorizei, e eu vou citar bem rápido aqui para os irmãos, para vocês serem edificados. Está lá em 2 Tessalonicenses, vamos lá, o livro inteiro citando para os irmãos aqui. Capítulo 1, está escrito assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos dar graças a Deus por vós, porque a vossa fé cresce muitíssimo, o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, para com todos, de maneira que nós mesmos vos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por digno do reino de Deus, pelo qual também padecesse. De fato é justo que diante de Deus deem paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, que não obedecem ao Evangelho, aos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão a eterna perdição ante a face do nosso Deus, quando vier ante a face do nosso, os quais por castigo eterno padecerão ante a face do nosso Deus, quando vier para ser glorificado, nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós, pelo qual também rogamos por vós, para que o nosso Deus os faça digno da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e da obra da fé com poder, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Capítulo de número 2. Ora, irmãos, rogais pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, irmão, rogais pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por palavra, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola nossa, como se o dia de Cristo estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, mas agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, somente um que resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, com todo o engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, mas tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito, e fé da verdade, fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes e retendes as tradições que vos foram ensinadas, quer por epístola, quer por palavra nossa, quer por epístola, quer por palavra nossa, para que o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, ora, o mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações, para confortar os vossos corações em toda a boa palavra e obra,
Vamos para o capítulo de número 3. No demais, irmãos, rogais por nós para que a palavra do Senhor tenha livre curso, seja glorificada como é também em vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e mal, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor que vos confirmará e vos guardará do maligno. Quanto a vós, nos confiamos quanto a vós no Senhor, que não só o fazeis, como fareis o que vos manda. O Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Jesus Cristo. Mandamo-vos, pois, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos apartei de todo irmão que anda desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebeu, que vós mesmos sabemos como convém imitarmos, pois que não nos movemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivemos autoridade, mas para vos dar em vós mesmos exemplo para nos imitardes. Porque quando ainda estava convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, não comam também, porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Esses tais, porém, mandamo-vos e exortamo-vos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando como o seu próprio pão. Irmãos, não vos cansei de fazer o bem. A esses tais, porém, mandamo-vos e exortamos. Mas se alguns não obedecem a nossa palavra, por esta epístola tal, não vos mistureis com ele para que sejais. Não vos misturei com ele para que sejais envergonhado. Todavia não tenhais como inimigo, mas admoestai-os como irmão. E o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz. De toda maneira o Senhor seja com todos. A saudação de minha própria mão, Paulo, e de mim, que é o sinal a todas as epístolas. A graça do nosso Senhor seja com todos.